tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso Pausa Ativa, em que a gente vai trabalhar hoje a temática de alongamento para membros inferiores, para nossas pernas, e a gente não vai precisar aí de nenhum material para realizar a aula, tá? A aula dura em torno aí de uns 11 minutinhos mais ou menos, e o professor Nicolas vai estar aqui ao meu lado demonstrando, enquanto eu, professor Bruno, vou estar falando os exercícios e descrevendo eles para vocês, tá? Então, na parte do aquecimento, a gente vai ter 4 exercícios aí para realizar. O primeiro deles, a gente vai trabalhar com a articulação do nosso quadril, fazendo um movimento de abdução e adução de um lado só, tá? Então, primeiro, a gente faz ali com a perna direita, depois a gente vai inverter, né, fazendo com a perna esquerda. Aí mais um pouquinho lá, forçando então bem o nosso quadril aí, né? Últimos segundinhos deste lado. Aí pode inverter, faz com a perna esquerda agora. Caso vocês precisem, podem fazer com a perna, com um apoio ao lado, né? Apoiado em algum armário, sem problema nenhum, tá? O interessante é que a gente trabalha essa região interna da coxa ali também, né? E a mobilidade do quadril. Também vale ressaltar aí que nesse exercício o ponto de parar, né, na abertura da perna é quando a gente vê que está flexionando muito a lombar ali, utilizando muito a lombar para fazer o exercício, tá? Segundo exercício, a gente vai trabalhar ali de forma simultânea com as duas pernas, elevando o joelho, tá? Então eleva um joelho primeiro na frente, depois a gente vai elevar o outro, tá? Que eu quis dizer com o simultâneo, que a gente vai trabalhar os dois ao mesmo tempo e não uma perna de cada vez, tá? Até porque senão a gente estaria saltando aí na aula. Então a gente faz uma simples elevação do joelho, né? Tenta trazer o joelho bem acima ali, na região do abdômen, pra gente dar uma boa ativada na região do quadril e da lombar também, tá? Mais alguns segundinhos só. Como se a gente estivesse marchando aí, né? Trabalhando então aí nossas pernas. O nosso terceiro exercício vai ser para a região do tornozelo, dando uma pausa no quadril, fazendo a flexão plantar e a dorsiflexão, tá? Então, bem simples. Jogou para baixo, flexão plantar, jogou para cima o pé, fazendo dorsiflexão, tá? Então, para cima e para baixo, explorando bem os movimentos ali, né, do nosso tornozelo. Mais um pouquinho lá. Aí pode fazer com o outro pé, né? Tornozelo esquerdo agora. Então sempre tenta explorar bem a mobilidade do tornozelo. Fazer um movimento ali com o máximo de amplitude possível, né? Aquecendo bem então nossos pés, né? Já que ela é a base aí do nosso peso, do nosso corpo. Aí, para finalizar o nosso aquecimento, mais um exercício por quadril ali, a gente vai deixar nossa perna estendida e vai fazer um chute para frente e para trás, né? Então, movimentando bem a nossa articulação do quadril, fazendo um movimento ali de flexão e extensão, né? Então, joga bem para frente, bem para trás, indo e voltando, né? Trabalhando bem aí a articulação do nosso quadril, tá? Então, primeiro, novamente, a gente faz só com uma perna, depois a gente inverte. Aí pode fazer lá com a perna esquerda. Mais uma vez, realizando este movimento. Mais alguns segundinhos lá, assim a gente termina nosso aquecimento. Aí pode relaxar um pouco nossas pernas lá, né? A gente trabalha bastante nesse aquecimento, né? Um pouquinho pesado. Para a parte principal a gente tem 6 exercícios, tá? Então a gente vai fazer aí todos eles de forma unilateral, tá? Então
Então primeiro a gente vai começar com a região da panturrilha fazendo a dorsiflexão, tá? Então, como vocês podem ver, o professor vai se apoiar ali no armário, né? Então vai deixar o nosso calcanhar no chão, fazendo força com a ponta do pé em direção ao armário, tá? Então nesse exercício a gente alonga bem a região da panturrilha ali, né? Forçando bem a parte posterior da nossa perna. É um exercício bem característico aí para a região do músculo chamado gastrocnêmio, né? Que é o músculo da panturrilha. Aí pode fazer com a outra perna, mesmo exercício. Então trabalha bem aí novamente a região da panturrilha. Tenta deixar a perna bem esticadinha ali, né? Promovendo este alongamento. Mais alguns segundos lá. E o segundo exercício de hoje vai ser para a região posterior da perna inteira, né? Então a gente vai colocar um pé na frente ali, né? Vai deixar ele o calcanhar apoiado no chão e vai flexionar o nosso tronco, tá? Então desce lá embaixo, flexionando bem nossa coluna, alongando bem a parte posterior ali da nossa coxa, tá? Então trabalha bem a respiração nesse exercício aí, forçando bem nossa coluna. Aí pode inverter o sentido lá, fazendo com a outra perna, mesma coisa. Mais alguns segundos lá. Então lembra sempre de jogar o quadril um pouquinho para trás para dar uma ativada na lombar, né? Também a gente indiretamente trabalha a coluna, né? Essa perna aí, a gente tenta tirar o impacto todo do joelho, né? Dobrando um pouquinho o joelho, mais levemente, né? Para deixar ele um pouquinho mais estendido ali, levemente semiflexionado, para a gente ter uma boa ativação aí na parte posterior da nossa coxa, tá? Aí pode subir lá. Terceiro exercício em que a gente vai trabalhar o quadríceps agora, a gente vai dar um passo à frente e vai esticar a nossa perna de trás, tá? Apoiada aí novamente em algum apoio, né? Forçando então bem a região do quadríceps ali, tá? E também a perna de trás forçando a região posterior e do glúteo, tá? Então a gente tem um exercício aí bem completo de alongamento para todas as regiões da perna. Aí pode inverter lá o movimento, né? Com fazendo o mesmo exercício com a outra perna. Então, trabalhando bem aí todas as regiões da perna novamente. Trabalha bem a respiração, né? Tenta manter o tronco bem reto ali, para que a gente tenha uma boa estabilidade, tá? Último segundo já, quase chegando na metade da aula aí. Aí pode voltar lá. Trabalhando o quarto exercício, a gente vai fazer ali exercício pro glúteo agora, né? Em que a gente vai elevar o nosso joelho em direção ao peito, tá? Então a gente vai trazer bem ali nosso joelho em direção ao peito, trabalhando bem a região do quadril, da lombar e por consequência aí do nervo ciático, né? Então, quanto mais a gente eleva, mais a gente consegue alongar ali a região do glúteo. Mais um pouquinho lá. Últimos segundos agora.
Aí pode fazer com a outra perna, mesma coisa. Então alongando bem a região posterior do nosso corpo agora, né? Mais alguns segundos. Quase acabando esse exercício. Aí pode soltar lá a nossa perna. Penúltimo exercício, a gente vai fazer ali um exercício apoiado, né? Em que a gente vai fazer um 4, né? Com as pernas calcanhar apoiado no joelho. E a gente vai fazer um movimento como se fosse sentar ali, né? Então, mais um exercício aí pro nosso glúteo, trabalhando bem a nossa coluna aí, igual o professor tá demonstrando, tá? Então, joga bem o quadril lá pra trás pra gente fazer esse movimento bem certinho, tá? Último segundo já desse lado. Aí pode fazer do outro lado, mesma coisa, o mesmo 4, né? Mais alguns segundinhos, então força bem nossa coluna e nosso quadril lá para trás, dando foco bar bem grande aí no glúteo. Aí pode voltar lá. Para finalizar, a gente vai trabalhar ali um pouquinho dos nossos músculos isquiotibiais, tá? Fazendo a flexão plantar do tornozelo. Então estende a perna lá na frente, aponta o pé lá para baixo, né? Como se fosse fazer o pé de bailarina ali, né? Pra gente dar uma boa ativada, então, nesta região, tá? Na parte anterior da nossa perna ali, com os músculos que envolvem a tíbia. Então força bem a perna lá para baixo, né? Trabalhando bem essa região. Aí pode fazer com a outra perna, mesma coisa. Mais alguns segundos lá, então lembra de forçar bem aí a região da perna, trabalhando ela aí nesta posição. Aí para finalizar nossa aula, então com uma parte de relaxamento agora, a gente vai fazer ali um balanço das pernas bem devagarzinho, como se a gente fosse soltar, né, nossa perna novamente, né, fazendo a abdução do quadril, adução, trabalhando com a flexão e extensão, soltando bem nossas pernas, né, pode fazendo ali de movimento unilateral também, pra gente ir relaxando aí nossos membros inferiores, tá? Então movimentos em todas as direções ali, para relaxar então as nossas pernas, beleza? Últimos segundos lá. E assim terminamos nossa aula de alongamento de membros inferiores. Espero que vocês tenham gostado bastante, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal do Pausa Ativa, tá? Pra você que é colaborador do TJ, a gente tem 2 links na descrição. O primeiro deles para validar presença nessa aula e o segundo para vocês acompanharem as nossas aulas ao vivo que acontecem no Teams todos os dias, de segunda a sexta, às 14, 15, 16 e 17 horas, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.